Muito bem, agora são 11 em ponto, como a gente iniciou na quinta-feira passada, aquela série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Canoinhas. Hoje a gente segue com essa série, então. Na quinta você ouviu aqui a Juliana Maciel, na sexta você ouviu aqui o Andrei Vatsko. Hoje a gente vai conversar com o prefeito em exercício e candidato a prefeito, William Godoy, do PSD. William, seja bem-vindo ao estúdio aqui da 98 FM. Você é o primeiro entrevistado do programa no Estúdio Novo, né? Que legal, que honra, Ednei. Começando com o pé direito, então. Então tá, né? Ótimo, né? Tomara que sim. Vamos então, lembrando que essa entrevista tem 20 minutos e começa a contar esse tempo a partir de agora. E a primeira pergunta, William, que eu te faço, como eu fiz para a Juliana, fiz para o Andrei, é a seguinte: quem é o William Godoy, para quem ainda não conhece? Bom, quando a Priscila me fez essa pergunta, levei 50 minutos. Prometo resumir o máximo possível. O William Godoy é um jovem de 27 anos, com muita vontade de trabalho. Sou formado em gestão pública, especialista em gestão de pessoas, em docência do ensino superior. Estou cursando e finalizando o curso de Ciências Biológicas na UFSC. Fiz 1 ano e meio de Engenharia Civil na UNC. Estou cursando Ciência Política na Uninter. Fiz diversos cursos em todas as instituições praticamente de Canoinhas, Senai, Dama, IFSC. Aproveitei sempre todas as oportunidades que a vida me deu para agregar em conhecimento. E todo esse conhecimento que eu colhi na minha infância e juventude, hoje eu uso para que a gente consiga fazer muito por Canoinhas. Através desse conhecimento a gente busca recursos das diversas esferas, buscamos agregar na vida das pessoas aquilo que eu passei na minha infância, na minha juventude, todos os problemas sociais que eu enfrentei nos bairros que eu passei. Morei no loteamento Santa Cruz, Campo da Água Verde, morei também no interior, já no São João dos Cavaleiros, Salto da Água Verde. E tudo aquilo que eu colhi de experiência na minha vida, eu passei a aplicar na minha... saindo da minha juventude, entrando na minha vida adulta, comecei a aplicar nos clubes que eu fiz parte de diversas instituições filantrópicas, com o intuito de realmente fazer com que jovens como eu, que tiveram a oportunidade de, através dos programas da assistência social, através das oportunidades que a vida me deu, oportunizar que também outros jovens tivessem esse intuito de crescer em conhecimento, crescer na sociedade, para que eles pudessem ter um futuro melhor e, mais do que isso, oportunizar suas famílias também terem uma oportunidade de vida melhor. William, você está há 6 meses como prefeito em exercício. Seria injusto te perguntar o que você não fez, que você vai fazer se você for eleito. Então a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o que você deu início nesses 6 meses e que você precisa de mais 2 anos para lapidar e para colocar de fato em prática? Perfeito. Nós iniciamos a reforma administrativa, nós também iniciamos a reforma tributária do nosso município. Hoje o nosso município ele passa por diversos problemas, que a resolução desses problemas estão nas reformas. A administrativa, para que a gente possa diminuir o índice da folha e, com isso, a gente conseguir fazer com que possamos abrir concurso no ano que vem. Da mesma forma, aumentar a contratação de terceirizados para a gente poder dar continuidade às obras que tinham sido iniciadas gestões anteriores. Nós também precisamos dessa reforma administrativa para fazer com que alguns setores que infelizmente hoje são deficitários, a gente possa melhorá-los, assim como a reforma física da prefeitura que precisamos realizar para que a gente consiga ter ainda mais força dentro do setor jurídico, do setor da engenharia. Precisamos fortalecer esses pilares que são essenciais para o crescimento do nosso município. Da mesma forma, a reforma tributária que nós iniciamos e que está em fase de estudo, ela precisa ter uma continuidade para que a gente possa garantir que o nosso município tenha uma arrecadação forte, para a gente poder devolver esses impostos que a nossa população paga. Também iniciamos um bom relacionamento com o Estado, com a União. Independente dos partidos políticos que lá estão, independente dos líderes que lá estão,
a gente entende que precisamos dar continuidade a esse bom relacionamento para trazer mais recursos para Canoinhas. Nesses 6 meses que estou prefeito, conseguimos iniciar mais de 10 milhões em obras. Obras essas que iniciaram sem olhar a cor partidária que vinha o recurso ou a pessoa que enviou. Nós pensamos nos canoinhenses e é isso que nós queremos dar continuidade, essa busca do bom relacionamento com os poderes. Eu não entendi direito a história da reforma tributária. É uma reforma tributária municipal, isso? Isso. Hoje a lei tributária ela é muito picada. Então, quando você vai até a prefeitura para ver ali alguma questão em relação ao seu negócio ou então a tributação do teu imóvel, são leis que se sobrepõem. Então, a gente precisa realmente dessa reforma que eu iniciei enquanto vereador na Câmara de Vereadores, mas quando eu fui para a prefeitura, eu entendia que essa era uma prioridade junto com o setor, com os funcionários que lá estão, que são realmente esplêndidos, eles me trouxeram toda uma reformulação e a gente tem trabalhado em cima disso, para facilitar a vida do munícipe. Se você for eleito, qual a tua prioridade zero? Hoje é a reforma administrativa. Essa vai ser a prioridade de qualquer um dos candidatos que forem eleitos. Inclusive, eu gostaria de ter uma reunião com todos para que a gente tivesse um pacto por Canoinhas, independente de quem for eleito, que dê continuidade a essa reforma para que a gente possa fazer com que o nosso município cresça e se desenvolva. William, quando você assumiu, você falou de fazer um levantamento de todas as obras que estavam em andamento aqui no município. E eram muitas obras, especialmente de pavimentação. E aí, então, para dar um fim nisso, intimar a empresa que parou, enfim, a ação viria num segundo momento. Até agora a gente não viu esse segundo momento. Isso já aconteceu? Isso está acontecendo? Onde é que parou essa história aí de fazer o levantamento das obras? Está acontecendo. Nós fizemos a contratação da empresa que fez esse levantamento daquilo que foi aplicado, do que foi pago e daquilo que não foi realizado. Inclusive, nesses 6 meses estou realmente muito próximo ao Ministério Público para que a gente possa fazer com que tudo aquilo que era feito de errado no município não aconteça mais. E aquilo que vinha acontecendo, hoje não tem continuidade. E as obras que infelizmente ainda estão paradas, elas inclusive culminaram na prisão do ex-secretário de Planejamento, né? E isso foi realmente porque nós estamos juntos com o Ministério Público fazendo com que a verdade ela apareça. E ainda está em sigilo, né, de investigação. Essas obras elas não tiveram a continuidade porque realmente nós não podemos hoje mexer nelas. Eu posso, inclusive, ser penalizado por uma questão administrativa, disciplinar. Então, elas vão ter, sim, continuidade, elas vão ser terminadas pelo município, mas, para isso, a investigação ela tem que caminhar, né? Elas estão do jeito que estão para comprovar a ilicitude que teve ali, mas isso vai ser corrigido numa próxima gestão, independente de quem esteja. Estou garantindo isso com o nosso trabalho nesses 6 meses. Quer dizer, o que aconteceu na sexta-feira, que foi a prisão do ex-secretário João Ditzmaier, é uma decorrência justamente desse levantamento que vocês vinham fazendo. Quer dizer, de mostrar que havia as irregularidades. E o fato de a gente ter muita obra parada é porque é necessário... Isso é uma prova de que houve crime ali nesse caso e por isso que vocês estão... Mas isso tem uma perspectiva de quando vai ser retomado? Quem vai retomar? Vou dar um exemplo. A rua Bento de Lima, lá no Campo de Água Verde, nós fizemos o patrulhamento e a colocação de material, um material ali de pó de brita, porque tinha muito buraco. A gente fez o levantamento de quanto que gastamos com hora-máquina, funcionário e material, e estamos fazendo um relatório de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Todas as bocas de lobo que nós estamos colocando para prevenir de acidentes, estamos fazendo os levantamentos, porque isso vai ser cobrado dessas empresas corruptas que fizeram esses atos ilegais no nosso município. Bem como os agentes públicos que foram fiscais dessas obras também serão penalizados, como estão sendo, como é o caso do João. Todo o levantamento que nós fizemos, nós passamos para o Ministério Público. Não temos nada o que esconder, muito pelo contrário, estamos contribuindo com a investigação. Por isso, né, até agora, o que você fala nos traz alguma luz sobre outras questões, né? Por exemplo, não é Etpater Filho, é uma nova operação, porque não partiu dos envolvidos na Etpater Filho, embora tenha relação. Sim, né? Tudo tem relação. Tudo tem relação. William, você falou ali de pontos sensíveis, e um dos pontos sensíveis que, inclusive, culminou na Etpater Filho foi o setor de licitações. As fraudes estavam ali, elas passavam por ali. O que você fez no setor de licitações para tentar tornar mais transparente,
frente ou para tentar driblar esse tipo de situação que culminou aí na prisão do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito? Vinha sendo enrolado o processo administrativo para a aplicação da nova lei de licitação. Quando eu assumi a prefeitura, a primeira coisa que eu fiz foi realmente aderir à nova lei de licitação, entendendo que a lei antiga 866, ela já era ultrapassada. A nova lei, ela nos traz mais transparência, ela nos traz a garantia de que o processo seja feito da melhor forma possível. Então, a gente aplicou a nova lei de licitações, a 14.333, isso. Da mesma forma, nós iniciamos a filmagem de todo o processo presencial para que ali não ocorra nenhuma tentativa de algum empresário de ganhar alguma coisa com outro e nem com os nossos funcionários. Isso protege os nossos funcionários e protege o processo. Também mudamos o nosso site. O nosso site hoje ele é muito mais transparente, é muito mais simples, muito mais fácil. Contratei uma equipe muito competente para que isso fosse feito e foi feito dentro da nossa prefeitura, não contratamos uma terceirizada. Da mesma forma, a gente aderiu ao Sim Catarina, que é um programa de licitação que ele faz com que a gente tenha muito mais concorrência e praticidade. Com isso, a gente consegue ter, inclusive, licitações internacionais. Se tem algum equipamento, por exemplo, equipamentos utilizados no hospital, no corpo de bombeiro, armamentos, que a nossa polícia precisa, que a gente paga muito caro no Brasil e às vezes a gente consegue comprar mais barato fora, como é o caso de um equipamento que o Corpo de Bombeiro agora está comprando, que aqui no Brasil é 325 mil e na França, que é onde é produzido, que não tem outro país que produz, é 125, uma economia de 200 mil, o Sim Catarina nos oportuniza isso. E além de tudo, o processo ele é muito mais transparente e desburocratizado. Elimina esses problemas que nós tínhamos aqui de ter essa negociação por fora. Isso que é a questão, William. Acho que todas as medidas que você falou são interessantes, mas, por exemplo, o que a gente via ali, que a Pater Filho descobriu. Quer dizer, se esquentava a documentação, se esquentava a dita transparência, você ia lá no portal, estava tudo certinho, mas havia aquela negociata por trás, né, Sim. nos bastidores, e que ninguém via essa negociação. Hoje, olhando todo o processo, tem como alguém fazer esse tipo de negociata sem que você saiba? Possivelmente, né? Eu não tenho controle de tudo, porém, o que eu faço para prevenir isso? Não recebo empresário. Quem recebe é a minha equipe técnica para o diálogo, o meu secretário de administração, bem como a sua assessoria. Eu não recebo justamente porque eu entendo que o empresário ele tem que negociar perante a lei, não negociar com o prefeito. A minha questão é administrativa e representatividade política do município. Eu tenho um setor específico para que isso aconteça. O setor de compra, setor de licitação, o setor administrativo, e é assim que ocorre. Mas a gente não tem o controle de tudo, né? Se um empresário quer conversar com o outro na casa dele ou na empresa, e o cara que for querer fazer a coisa errada, ele vai tentar. Mas a gente está fazendo de tudo para que isso não aconteça. E o Sim Catarina vem junto a isso, da mesma forma a nova lei de licitação para prevenir essas ilicitudes. Questão de recursos. Você apoiou o Moisés. Moisés não perdeu já no primeiro turno, está entre Jorginho e Décio Lima. O Jorginho, claro, tem o teu vice, né, é do PL também. Mas como é que você prevê essa questão de busca de recursos, seja no Estado, seja no governo federal, a partir dessa eleição que está aí na iminência? Sim. Só para deixar claro, né, o Moisés, ele era o governador, veio para Canoinhas enquanto representante do município. Eu o recebi, estive na agronômica, estive em reunião com ele, pois ele era o governador. Mas na campanha fui fiel ao meu partido, ao PSD, que apoiou o Gia Loureiro. Mas o meu vice, como bem reforçou, Ednei, ele é Jorginho. O Jorginho passou para o segundo turno. Nesse segundo turno, da mesma forma, estou apoiando o Jorginho. Da mesma forma, deixamos a eleição municipal desfocada naquele momento da eleição estadual, porque entendíamos que nós tínhamos que eleger os nossos representantes. Eu apoiei o Napoleão Bernardes, que foi eleito deputado estadual. Da mesma forma, o deputado que foi apoiado pelo nosso coronel Mário, ele também foi eleito, Berlanda, Maurício Scudelac. Então, a gente tem hoje uma bancada muito forte para nos representar na LESC, da mesma forma na Assembleia, na Câmara de Deputados.
Então, hoje nós temos essa representatividade para buscar recursos, o faremos e continuarei, independente de quem estivesse lá, eu o faria e continuarei o fazendo. E agora com muito mais força, porque temos mais representatividade. William, quando você foi empossado, me recordo muito bem que te entrevistei e eu te fiz uma pergunta a respeito do ex-prefeito Beto Passos, que estava preso no momento. Eu te perguntei se você achava que ele era culpado, você disse, isso cabe à justiça agora, né? A justiça tem que determinar e se for culpado que se puna. Hoje ele é réu confesso. Você não acha que você precisa deixar claro o teu posicionamento junto aos nossos ouvintes, junto ao eleitorado? Você, afinal de contas, condena a atitude de Beto Passos, ele não vai fazer parte do teu possível governo de forma alguma, mesmo que como conselheiro, porque ele nem pode, possivelmente, o acordo dele não prevê que ele possa assumir um cargo público, mas as pessoas precisam saber, o Beto Passos não tem nenhuma ligação mais contigo, porque você sabe que ele teve no passado, foi teu padrinho político, ou você ainda o defende mesmo ele sendo um réu confesso? Não tem como defender o indefensável, né? Como você bem falou, ele é réu confesso, ele vai pagar por todos os crimes que ele fez, ele não tem contato comigo desde a prisão e eu não tenho com ele, e também não espero isso, né? Hoje eu sigo o meu caminho, a minha direção, a minha moralidade, da mesma forma tenho conseguido aplicar a minha forma de fazer gestão. Ele foi sim meu padrinho no início e sou muito grato a isso, mas ele hoje tem que pagar pelos erros que ele cometeu. Isso que ele está fazendo, as minhas reuniões junto ao Ministério Público, elas demonstram isso e é o que o Ministério Público sempre deixa bem claro, que tudo aquilo que ele fez, ele vai ter agora o tempo dele para pagar e não tem como defender o errado, defender a coisa que foi feita da forma torta. Nós estamos hoje pensando na gestão do nosso município da forma correta, sem um centavo de desvio. Todas as obras que nós estamos fazendo, como exemplo da José Lulu Vieira, que iniciou nesses 6 meses que eu estou prefeito e finalizou nesses 6 meses. Isso prova que hoje na prefeitura não tem desvio. Da mesma forma, Rua Benjamin Constante, Rua Otto Friedrich, Rua Henrique Zugma, todas as obras que iniciaram no nosso governo, elas estão tendo uma continuidade e elas estão acontecendo em tempo recorde aqui em Canoinhas, e isso eu falo não apenas da gestão anterior, das outras também, porque aqui não tem mais desvio, não tem mais corrupção. Mas o PL expulsou o Renato Pique do partido, né? Por que o PSD não expulsa o Beto Passos? Eles querem o Beto Passos no partido? O PSD, que é um partido que vai fazer o governo se você for eleito, sim, né? Ele não mais faz parte do governo, da mesma forma o Nilson Kochaski, eles foram sim expulsos, mas nós não demos publicidade a isso, porque nós entendemos que as coisas têm que ser feitas da forma que é. Né? Mediaticamente, nós não quisemos ganhar com isso, mas isso foi feito. Foi feito, ok. Uma notícia que a gente está sabendo agora, né? Dessa forma, como que você pretende formar a tua equipe de governo? Uma equipe técnica, assim como eu iniciei... Vai mudar muito do que tem hoje aqui. Provavelmente. Né? A nossa equipe ela vai continuar sendo técnica como iniciou nessa nova gestão. Hoje nós temos secretários com muita experiência, nós temos pessoas com muita vontade de fazer. Eu quero, nessa reforma administrativa, reformular os cargos em comissão. Eu entendo que tem que sim ter cargos em comissão. Já fui comissionado e tenho muito orgulho de ter sido trabalhado e dado o meu melhor pelo meu município. E assim como nós temos pessoas que trabalham bem, temos aquelas pessoas que às vezes fazem corpo mole. E isso é dentro do setor público, do setor privado, enfim, acontece. Mas para que isso seja prevenido, nós estamos trabalhando nessa reforma administrativa para que a gente garanta... Você acha que dá para diminuir comissionado? Dá para diminuir comissionado, dá para diminuir secretaria, é o meu intuito, é secar a máquina, é trabalhar com o mínimo possível para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho que a gente consiga. E eu tenho certeza que isso vai ser possível, porque hoje nós temos uma equipe técnica muito boa. Nós temos funcionários concursados que se dedicam muito, trabalham extra-horário, independente se ganham função gratificada ou não. E eu entendo que com essa equipe que nós temos hoje, de funcionários técnicos que são concursados, aliando a um bom comissionado com conhecimento técnico também e experiência, a gente vai fazer ainda mais pelo nosso município. William, temos 1 minuto exatamente e esse minuto é seu para pedir o voto para o nosso amigo ouvinte.
Eu quero agradecer a todos que me apoiam nesses 6 meses de eleição. Da mesma forma, agradecer a todos que votaram em mim e me oportunizaram a ser vereador. Da mesma forma, presidente da Câmara. Se estou hoje prefeita, porque eu tive o apoio de muitas pessoas. Eu quero pedir o seu voto, voto de apoio para o William Godoy e para o Coronel Mário, porque nós temos a juventude, a vontade de trabalhar e a experiência de 33 anos de gestão pública do Coronel Mário. Temos uma equipe que realmente tem vontade de fazer de Canoinhas um celeiro de mais empregos, mais desenvolvimento, mais infraestrutura, mais saúde, mais educação, e a gente vai conseguir fazer isso porque nós temos uma boa bancada de deputados e, da mesma forma, um governador que vai estar olhando para o nosso time, para o nosso município. E quando eu falo time, não falo apenas da prefeitura ou dos agentes que lá estão, e sim de Canoinhas. E eu estou trabalhando pelos canoinhenses e trabalhando para que a gente possa fazer do nosso município um município ainda melhor. William, muito obrigado pela tua entrevista. O William Godoy, candidato pelo PSD à Prefeitura de Canoinhas na eleição suplementar de 30 de outubro. Obrigado e espero você na sexta-feira aqui no estúdio, porque é o debate, né, da 98 FM. Até sexta-feira. Um abraço pro Sandro lá da Truckstar e para todos aqueles que estão nos acompanhando pela 98, pelo Instagram e pelo J+. Obrigado, William.